Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exala sobre meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são vestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e persevera a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte das cinzas ergue o pobre. Ele faz sentar-se com príncipes, e lhe dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aquele que se opõe ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará no céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei, e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá. Mas o menino começou a servir o Senhor, sob a direção do sacerdote Eli. Eli, a época, acho que é Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriram os deveres dos sacerdotes para o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, sempre crua. Se o homem lhe dissesse: Deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: Não, entregue a carne toda, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos da sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor dê a você filhos dessa mulher no lugar daquela por quem ela pediu, e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Eita, é igual aquelas igrejas que o baterista. Por isso lhes pergunto: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo. Se o homem pecar contra homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. E veio um homem de Deus a Eli. Ele disse: Assim diz o Senhor: Acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote. Subi ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel e meu povo? O meu povo, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: Prometi à sua família a linhagem de seu pai que ministravam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: Longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família e de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação.
Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu, que eu, não eliminado de meu altar, será poupado apenas para consumir os seus olhos com lágrimas, e para entristecer seu coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote que agirá de acordo com meu coração e meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele administrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que eu ponha em função real sacerdotal para ter o que comer. Para que ponha em alguma função sacerdotal para que ter o que comer. Tá? Ele implorará o que eu ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá, deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o seu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois seu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo o que lhe falei contra sua família, do começo ao fim, pois eu disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Por isso jurei a família de Eli, e jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até amanhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou, o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim, Deus o castigue e eu o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa, que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, e nada escondeu. Então ele disse, ele é o Senhor, que faça tudo o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como o profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia revelado a Samuel por meio da sua palavra. Glória a Deus. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram da guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Áfique. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram, vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que levar conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acamparam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus ouvindo-os os gritos, perguntaram. Eles não gritaram, eles ouviram os gritos e perguntaram. Eu li errado. O que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram, deuses chegaram no acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses? Poderosos, são os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto.
Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. E ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pisado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles levaram a Ebenezer para Asdod, e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas, estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Por isso até hoje os sacerdotes de Dagon e todos que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhe perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam: levem a arca de Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca de Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhes trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade, Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca de Deus de Israel para cá, a fim de matar nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca de Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.